todos os irmãos, amém? Quantos estão felizes essa noite? Deus está neste lugar. Quero te agradecer, nosso pastor Fábio Soares, amém? Pela rica oportunidade de estarmos aqui. Deus é fiel. Deus é tão fiel e justo que nós andamos e respiramos porque Ele vive. É mais do que fato de agradecermos a Ele por todas as coisas, mas sem perca de tempo. Aleluia. A Bíblia Sagrada. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Somente um versículo, amém? Ele diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, consultou com os seus servos e dizia: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai falar de uma guerra que o rei da Síria sempre amava, guerra cilada ao rei de Israel, mas nunca tinha êxito. O mundo diz por aí que se conselho fosse bom, não era de graça, era vendido. Só que nós entendemos na Bíblia Sagrada, no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz: e um menino vos nasceu, e um filho vos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus Emanuel, Rosa de Sharon, Lírio dos Vales, Bálsamo de Gileade. Escute bem, porque você não está só. Você tem um Deus poderoso, um Deus grandioso que peleja pela tua causa, pela tua vida. Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que ele armava cilada, mas nunca conseguia ter êxito. Sabe o que eu entendo com isso? Que Satanás, o adversário também da tua alma, arma cilada, mas nunca tem êxito contra a vida daqueles que Deus escolheu, a vida daqueles que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, escolheu para uma boa obra. Entendemos que o Deus Todo-Poderoso está nesse negócio, e quando Deus está no negócio, não tem cilada. Jamais você vai perder uma batalha, uma guerra, porque quem está aqui é o Deus de todo o universo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que todas as vezes que o profeta aconselhava o rei de Israel, ele aceitava o conselho, ele seguia o conselho, não ia por tal lugar. Sabe por quê? Se ele fosse, seria morto. Mas segundo a Bíblia Sagrada, o meu e o teu Deus que é conselheiro, louvado seja o nome do Senhor, que usava o profeta, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para aquele rei. Segundo a Bíblia Sagrada, que não tinha êxito, ele vai chamar os capitães, os oficiais dele, e vai dizer: quem é de vocês que está falando tudo que eu planejo aqui na Câmara para eles? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que os oficiais se levantaram e disseram assim: Senhor, nenhum de nós, mas sabe o profeta que está lá em cima, lá no monte, orando, buscando a presença do Deus de Israel, sabe ele? Louvado seja o nome do Senhor. Ele sim sabe, porque tudo que tu pensa na tua câmara, louvado seja o nome do Senhor, ele sabe e fala ao rei de Israel. Ele disse: louvado seja o nome do Senhor, pera lá um instante, mandai buscar ele. A Bíblia diz que ele pega todos os seus exércitos. Eu gosto do salmista, sabe por quê? Porque no número 27 dos Salmos, do verso 3, vai dizer: ainda que se levante uma guerra contra mim, nele confiarei. Ainda que se levante um exército, a minha confiança está nele. Não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer nesta noite que o Deus que todas as coisas pode, o Deus que supre a necessidade, o Deus que dá livramento, está aqui nessa noite. Uramanda que abandara bandaga sépia, urabaka yamando que aman, ribibi que anda yagasúbia. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ele agora nunca tem êxito contra a vida dele. Escute, irmão, Satanás nunca vai ter êxito contra a tua vida. Sabe por quê? Quem te guarda é ele. E quem manda no céu e manda no inferno e manda lá no Satanás, sabe quem é? O próprio Deus de Israel. Ele manda.
Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer agora que ele não tem êxito, que vai mandar o grande exército dele quando o exército chega pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Samaria, a Bíblia vai dizer que o seu moço já assim vai descer, e quando ele desce, que ele vê o grande exército, ele não tinha experiência, não conhecia o mesmo Deus do profeta ainda, mas a Bíblia vai dizer que quando ele desce, ele fica com medo, e quando ele fica com medo, ele sobe correndo dizendo: ai meu Senhor, está aí o grande exército do rei da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer para ele: olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele não vê nada. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que não vê nada? Porque não tem experiência com Deus de Israel. Crente que não tem experiência não vê o sobrenatural. Crente que não tem experiência não consegue discernir nada. Todo profeta é ousado. Sabe o que ele vai dizer para ele? Olha para o céu. Mas ele vai fazer somente uma oração. E segundo a Bíblia, ele vai fazer uma oração dizendo: sabe o que? Senhor, tira as escamas dos seus olhos. A Bíblia diz que quando o próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor, manda tirar o profeta as escamas dos olhos, a Bíblia diz que as escamas dos olhos dele caem. E quando as escamas dos olhos dele caem, ele vai olhar um grande exército celestial, carruagem de fogo, cavalos de fogo, anjos, serafins, querubins, segundo a Bíblia Sagrada. E quando ele olha o grande exército celestial, a Bíblia diz agora, louvado seja o nome do Senhor, que a confiança dele cresce. E ele diz verdadeiramente: Deus mandou o seu grande exército celestial. Uramandaia, Banakia, Mandarabaka, Uramandaia, Gacébia. Deixa eu dizer uma coisa, não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus já enviou o exército dele para a tua vida. Escute bem, pastor Soares, eu olhei para o Senhor, e quando eu vi lá no grupo, eu vi o acidente eu não vi, eu vi o Senhor machucado. E quando eu vi o Senhor machucado, o Senhor dizia assim para mim: diz para ele, que o meu projeto na vida dele, se Satanás está pensando que vai destruir, ele está muito enganado, porque o projeto nasceu no meu coração. Deus é fiel e justo, querido. Deus é fiel. A Bíblia vai dizer que o profeta vai ser mais ousado ainda. Ele vai até o exército, somente um homem. E a Bíblia diz que quando ele desce e chega lá, ele diz: quem procurais? Ele diz: o centro de Israel. E segundo a Bíblia Sagrada, ele olha para eles e diz assim: Senhor, fere todos eles de cegueira. Sabe o que eu entendo com isso? Na autoridade do cristão. Todo cristão tem autoridade, mas desconhece. Tem crente que não conhece a autoridade dele. Um guarda de trânsito, quando ele apita, todo o trânsito para. Mas um crente, quando levanta a mão para o céu e chama o nome do Deus Todo-Poderoso, o inferno para, a macumba para, Satanás tem que parar. Rabanda, Gabacaia, Bacaia, Bandarabanda, Ribibibi, Andaia, Gacépia. Tem que parar. Sabe por quê? Porque o Deus que fez promessa para a tua vida como pregador da palavra dele vai te usar não somente aqui, mas vai te usar em todos os lugares da face dessa terra, porque é promessa dele. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que agora o profeta, ele pega, a Bíblia diz que quando ele fala, fere todos eles de cegueira. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus vai entregar o adversário nas tuas mãos. O Deus poderoso, o Deus de Israel, vai entregar o adversário nas tuas mãos. Eles ficaram todos cegos, e agora ele vai conduzir eles até o centro de Israel. Quando chega até o centro de Israel, segundo a Bíblia Sagrada, vai dizer que o rei de Israel vai dizer: matá-lo-eis, meu Senhor. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: meu Deus, diga para ele: meu Deus é Deus de estratégia.
Diga para ele: o meu Deus é Deus de estratégia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando ele fala isso, ele vai dizer como é que tu pode querer ferir, matar o que tu não conquistaste com a tua espada nem com o teu arco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 21 e 22, a Bíblia vai dizer: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se ele tiver sede, dá de beber para ele. E Deus amontoará brasas vivas sobre vossa cabeça. Sabe o que eu entendo com isso? No livro de Isaías, capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Deus vai ordenar um anjo serafim, um anjo de fogo, para voar em direção de Isaías, para tirar a iniquidade dos seus lábios. A Bíblia diz: nenhum anjo ousou tocar com a brasa viva com a mão, tirar do altar, mas Deus mandou ele tirar com a tenaz. Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz: o que eu falei para você dizer para o teu irmão, meu Deus é Deus de estratégia. Ele vai alimentar todo o exército. Escute, vai alimentar todo o exército e vai mandar ele para o país deles. E quando chega lá no país deles, sabe o que vai acontecer? Eles vão falar a grandeza do Deus de Israel. Vão falar que o Deus de Israel é grande, é maravilhoso. Vão falar que o Deus de Israel pode todas as coisas. Vão falar que o Deus de Israel poupou a vida deles. Sabe que eu entendo com isso? Mesmo aqueles que se levantam contra a tua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e você continua praticando o bem, continua tendo misericórdia sobre a vida dessas pessoas, Deus olha para você de uma maneira sobrenatural. Deixa eu dizer para você nesta noite: você não está só, você não anda só. Crente que ora não anda só. Crente que se santifica não anda só. Crente que busca a presença de Deus não anda só. A Bíblia deixa bem claro que o Deus Todo-Poderoso dos céus, o Deus que todas as coisas pode, jamais abandona os seus. Acaso pode uma mãe abandonar o seu filho que ainda amamenta no seu seio? Mas eu, Senhor, seu Deus, jamais abandonarei. A Bíblia diz que Deus não abandona os seus, querido. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer nesta noite que Deus jamais se esqueceu de você. Porque segundo a Bíblia Sagrada, Isaías vai dizer em 54:17, toda arma forjada contra a tua vida não prosperará. Toda arma forjada contra a tua vida não prosperará. Toda arma forjada contra a tua vida não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra a tua vida, Deus as condenará. Essa é a herança do Senhor para o seu servo. Viu, pastor Soares? É a herança do Senhor para o seu servo. Aquele que é servo de Deus, levanta a mão e glorifica Ele. Se tem servo, adora, adora. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.